erro que estava sendo cometido nas aplicações lá, que naquela época a maioria dos produtores rurais trabalhava com 200 a 250 litros de água por hectare. Ele já gera um erro muito grande. Que o que vai fazer com que mate o inseto, que controla o inseto, não é o volume de água, e sim a concentração que chegar até ele. Se chegar uma gota bem concentrada até o abdômen do inseto, vai ter um resultado melhor que chegar. Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos controlando a praga. E nesse episódio a gente vai falar sobre a lagarta Helicoverpe. Explica aí pra gente, como foi a primeira vez que você se deparou com a lagarta Helicoverpe? Essa lagarta, ela vem de origem aí dos estados aí do Mato Grosso, tá? E em Minas Gerais, e ela começou a ter um grande índice de infestação a partir do ano de 2003. Então, em 2013 foi o primeiro contato que eu tive com essa lagarta aqui na região. 2003 ou 2013? 2003. Então, simplesmente foi atender um cliente que estava na lavoura de soja, e ele estava tendo uma grande dificuldade no controle de lagarta. Ao chegar lá, fui verificar que a lagarta era uma lagarta totalmente diferente das comuns que havia ocorrendo, que sempre ocorreu nos anos anteriores, esse tipo o ataque de lagarta. Então essa lagarta simplesmente já tinha uma grande resistência aos piretróides e aos inseticidas normais que sempre usou naquela área ali. Então nós deparamos ali com aquela espécie, que era uma espécie resistente ao tipo de controle que estava sendo utilizado. Com isso, fiz algumas amostragens e fui tentar identificar realmente qual tipo de inseto que estava ali atuando e causando devastação. Então até o momento vocês não sabiam que era lagarta? Não sabia, né? Porque a gente já havia comentário que estava tendo uma grande infestação de lagarta Helicoverpe na região do estado do Mato Grosso. Por quê? Lá apresentava um excesso de umidade e alta temperatura, então o desenvolvimento dessa espécie tinha uma grande facilidade. Então, o estado do Mato Grosso já tinha vários fatos ocorridos e com isso a gente só ouvia comentário. No estado do Mato Grosso está sendo uma grande infestação da lagarta Helicoverpe. Aí fizemos a comparação, chegamos à conclusão que a lagarta que ali se encontrava devastando aquela lavoura de soja ali, era realmente a lagarta Helicoverpe. E como efetuar métodos de controle? Vocês não tinham experiência nenhuma com ela? Não tinha experiência ainda com aquela espécie, tá? Fomos fazer um levantamento para ver o melhor método que você teria para efetuar o controle. Em cima dos métodos da metodologia que esse produtor rural já havia utilizado, eu simplesmente procurei ali desenvolver ali algumas técnicas que é o que a gente tinha nas mãos naquele momento. Algumas técnicas de aplicação, alguns métodos como desalojante, e fiz aplicação em determinada área e consegui ter um excelente resultado. Tá? Com isso eu descobri realmente o que era viável ser feito naquele momento para resolver o problema. Conseguimos estar resolvendo o problema para o produtor ali. A partir daí, já passei mais a dar atenção a essa espécie de praga, porque o estado de Minas já começou a ter um grande volume em termos de ataque e infestação dessas pragas. E naquele levantamento que você fez, como é que foi? A praga já estava acabando com a lavoura inteira? Já tinha bastante perca de folha. Tá? Se for botar em porcentagem... já estava atingindo o dano de nível econômico, ou seja, o dano de nível econômico é quando você tem um índice de infestação, quando está dentro do controle de nível econômico, você está com o máximo de 10% da lavoura infestada. Lá já estava com mais de 40% da lavoura infestada. Ou seja, se você pegar e contar 100 pés de soja, você poderia saber que entre 35 e 40 pés já tinha lagarta instalada. Então ela estava bem acima do nível de controle. E sendo que estava utilizando os produtos, principalmente inseticida piretróide, que tinha uma grande facilidade em termos de matar as lagartas anteriores, esses inseticidas piretróide, organofosforado, simplesmente não estava dando conta. Então, não estava tendo resultado. Ela estava sendo resistente aos produtos que já estava sendo resistente. Certo? Só consegui efetuar o controle utilizando aplicações de produtos biológicos, tá? E utilizando também uma técnica de desalojamento dessa lagarta com enxofre e mais produtos biológicos
efetuando essas aplicações biológicas, mais enxofre desalojante e mais os inseticidas que ali se encontravam. E essa praga é uma praga que fica alojada, ela fica escondida, entre aspas, ou ela fica exposta ali na folha? Ela fica na parte de baixo da folha, né, que às vezes você, por exemplo, se não tiver uma tecnologia de aplicação adequada, você não consegue atingir o alvo. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque não é grande volume de água. Um erro que estava sendo cometido nas aplicações lá, que naquela época a maioria dos produtores rurais trabalhavam com 200 a 250 litros de água por hectare. Tá? E com isso eu fui detectando que ele já era um erro muito grande. Porque se você pegar que o que vai fazer com que mate o inseto e que controla o inseto não é o volume de água, e sim a concentração que chegar até ele. Então se chegar uma gota bem concentrada até o abdômen do inseto, vai ter um resultado melhor que chegar a 10 gotas com a concentração muito baixa. Tá? Então, chega só água, né? Chega praticamente só água. Então é um dos detalhes que foi observado, né? Nós conseguimos aí arrumar bico adequado e trabalhamos baixando o volume de água de 250 litros de água para 100 litros de água por hectare. E com isso conseguimos atingir o alvo e ter um bom resultado. Então, conta mais um pouco, como é que vocês se identificaram lá na lavoura? Como é que vocês bateram o olho e tá lagarta? Simplesmente você pegar e ir até a lavoura, pegar a amostragem, fizemos o processo de amostragem, né? E você tem o método, fizemos uma pesquisa em relação às lagartas que eles se encontravam, né, na região do Mato Grosso, da amostragem da Helicoverpa, e comparamos a amostragem de lagartas Helicoverpa lá do Mato Grosso e chegamos à conclusão que a espécie seria a mesma. Tá? Aí a hora que mandou para o laboratório detectou que realmente era a mesma espécie. Tá? Que a olho nu você já observava que a espécie era a mesma, mas vai ter um resultado preciso. Vai ser específico, né? Vai ser um resultado específico e dentro de uma norma técnica, de tecnologia. Mandei essas amostras para um laboratório e esse laboratório simplesmente detectou realmente que é a lagarta Helicoverpa. E para o produtor rural, como que ele vai identificar ela na lavoura? É só olhar debaixo da planta? A lagarta Helicoverpa, ela apresenta característica totalmente diferenciada em termos da lagarta de rosca, certo? Em termos da lagarta do cartucho, tá? Então, o que acontece? A lagarta de cartucho, o alvo dela de alimento, geralmente é o cartucho do milho. Tá? A lagarta Helicoverpa, ela já é uma espécie totalmente, você imaginar, você tem animais que se alimentam de planta e você tem animais que são carnívoros. Então, você observa essa a lagarta Helicoverpa, ela simplesmente é uma lagarta que ela se alimenta da folha. Ela simplesmente pica a folha. Tá? Então ela vai direto na folha externa, ela devasta tudo. A característica principal dela, ela não escolhe o local adequado para ela se alimentar. Então se ela bateu na folha, qualquer folha aí já serve como alimento para ela. Ela alimenta de tudo, ela não tem um local específico. E é uma característica fácil você pegar e estar identificando ela. E em termos de culturas, principalmente culturas de cereais, nós temos hoje cultura de cereais que são altamente resistentes aí à lagarta Helicoverpa. Mas só que a tecnologia, muitas das vezes, ela vai perdendo a sua força por falta de refúgio. Muitos agricultores não deixam os refúgios, ou seja, simplesmente plantar a área toda com a semente intacta, ou seja, a semente que é altamente resistente à lagarta Helicoverpa. Com isso, já dificultando a permanência da manutenção da tecnologia. Porque daí a lagarta ela começa a ficar resistente. Já começa a ficar resistente. E você vai perdendo um pouco a tecnologia. Quais são os fatores que vão favorecer o aparecimento dela? Porque o fator mais que aparece ao aparecimento da lagarta Helicoverpa é uma grande oferta e demanda de alimentos. Então, se você tiver uma grande oferta e demanda de alimento e altas temperaturas e grande excesso de umidade, vai ser muito favorável ao aparecimento dessa lagarta. Esse ano, por exemplo, no ano de 2019, com um grande excesso e queda de temperatura, você pode observar que a demanda de alimentos para os insetos vai diminuir. Então, esse ano vai ser um ano propício
a dar grandes infestações de inseto nas lavouras. Por quê? Você pegar e observar, todas as regiões caiu muita geada. Se caiu geada, significa dizer que o capim está seco, a vegetação está mais seca, tá? Ou seja, diminuiu a oferta de alimento para os insetos. Com essa diminuição de oferta de alimento para os insetos, quando ocorreu o plantio de verão, e oferecer essa demanda de alimento, oferecer esses alimentos, automaticamente o produtor vai ter uma grande dificuldade em efetuar o controle de determinadas pragas. Então esse ano é um ano propício para uma grande infestação de praga. E como que eu vou trabalhar na prevenção dela? Você trabalhar na prevenção da lagarta helicobacter, você tem várias maneiras. Você pode estar utilizando os produtos biológicos. Esses produtos biológicos são vírus que você vai deixar, né? Vai ser aplicado na folha das plantas e eles vão se desenvolver ali e vão se alimentar do ovo, tá? E quando a borboleta vier e deixar o ovo para gerar a larva da lagarta helicobacter, certo? Esse vírus já vai atacar essa larva e já vai estar efetuando o controle ali na hora. Então você tem um controle biológico, que é um excelente controle preventivo, que hoje é o mais recomendado. E se caso ocorrer uma grande infestação e você chegar e deparar com a infestação e não tiver feito nenhum produto preventivo biológico, você tem que trabalhar com os dois para efetuar o controle. Você pegar e utilizar produto biológico e mais produto que seja específico para o controle de choque, ou seja, você ter um controle com mais eficiência. Então, se não tiver feito esse trabalho preventivamente, aí você vai ter que fazer o quê? Fazer aplicação curativa, que seria usando os inseticidas sintéticos, tá? Mas, e logo em seguida, entrar com a aplicação de inimigos naturais, que seriam os produtos biológicos. E no ranking de prioridade, no quesito a dano, no ranking de dificuldade, qual praga que é pior? Você acha que a lagarta helicobacter, ela está em qual posição? A lagarta helicobacter, ela está num ranking de ataque alto, dependendo da situação. Só que a lagarta helicobacter, ela é mais fácil, você efetuar o controle dela, você tem como recuperar a planta. É totalmente diferente você comparar aí com a larva alfinete. A larva alfinete, muitas das vezes, aquela planta que foi atacada, você não consegue recuperar ela mais. E já a lagarta helicobacter, quando ela se alimenta da parte aérea da planta, que é das folhas, então, se pegar, você detectou que está causando danos econômicos, fez o controle, a planta vai ter condições de liberar mais folha, liberar a folha novamente e se recuperar. Tá? Ou seja, você pegou e não destruiu o como da planta. Porque uma coisa é você ter um ataque na parte aérea, que é na folha da planta, e outra coisa é você ter um ataque no como da planta. Se ocorreu o ataque no como, você simplesmente já teve o quê? A perda de estande. Ou seja, aquela planta ali já perdeu. Se houve ataque na folha, se tem um inseto comendo a folha, alimentando da folha, você controlou esse inseto que esteja alimentando da folha, automaticamente você tem condições de recuperar aquela planta. Ou seja, não vai ter perca de população por metro quadrado. Tá? Então tem uma grande diferença. Mas se pegar e deixar a lagarta helicobacter a desenvolver, ela simplesmente, em 20 dias, ela destrói qualquer lavoura, de cereais, ou de algodão, de soja, de algodão, de feijão, ela simplesmente devassa tudo, só deixa só o talo. Ela se alimenta muito rápido e ela come muita folha num dia, dois, a devastação de um dia para o outro já é muita. Porque ela se alimenta e alimenta muito. E a reprodução dela vai funcionar como? Ela sai da fase de lagarto e vai para a fase de borboleta. E depois essa borboleta vai pegar e vai liberar o ovo na folha novamente. E o melhor momento para controlar ela vai ser na fase do ovo ou vai ter alguma estratégia por trás disso? O melhor momento é na fase do ovo, utilizando os produtos biológicos, que são os inimigos naturais. Aí quando você se encontrar, ela estiver na fase de larva, você além de usar os biológicos, você tem que fazer aplicações de algum produto inseticida sintético e mais algum desalojante. Fazendo aí uma pequena comparação entre essas lagartas, você tem a lagarta helicobacter, que ela alimenta diretamente a folha, né?
ela simplesmente ataca muito a cultura do milho e ataca muito a cultura de soja, de batata e a cultura de feijão. Se você comparar a helicobacter com a lagarta do cartucho, a lagarta do cartucho vai pegar e vai atacar mais a parte central do cartucho do milho, ela vai estar ali mais centralizada no cartucho do milho, enquanto a helicobacter fica centralizado na parte aérea, nas folhas, na ponta das folhas, alimentando diretamente das folhas, não do cartucho. Se você comparar ali com a larva alfinete, ela já vai ficar mais centralizada no como da planta, tá? Ou no tubérculo. O caso que você pegar e chegar na lavoura e observar a lagarta a helicobacter, por exemplo, na lavoura de batata, a helicobacter, ela procura se alimentar da folha da batata, tá? Enquanto a larva alfinete vai procurar se alimentar do tubérculo da batata. Então tem uma grande diferença para você conseguir estar identificando uma relação entre um e outro. Um detalhe importante é ter muito cuidado, porque a lagarta helicobacter também, já na lavoura de milho, ela também pode atacar também a espiga do milho, tá? Quando estiver na fase de enchimento, ela ataca ali, abrindo ali as espigas de milho, trazendo um excesso ali de umidade para a espiga, e com isso aumenta o índice de grão ardido. O que é grão ardido? Quando você vai pegar e efetuar a colheita, aqueles grãos que está com problema de fungo, de bactérias, simplesmente são retirados. Então você tem perca, que chama de grão ardido, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque a helicobacter tem uma grande semelhança entre a helicobacter e a lagarta do cartucho, principalmente no ataque à espiga do milho. Tá? Porque as duas, tanto a helicobacter quanto a lagarta do cartucho, ela migra para a espiga do milho também. Então tem que ter cuidado, observar detalhes para saber diferenciar uma da outra, é na espiga do milho. Vamos começar a fazer um ranking de dano e um ranking de facilidade de controle. Então você colocaria nossos últimos 2 vídeos, a lagarta do cartucho, no ranking de dano, você botaria em qual número? Aí do ranking de danos, aí primeiro no ranking de danos, para ocorrer perca total, é a larva alfinete. E depois, a lagarta do cartucho vem antes ou depois da... Aí depois vem a lagarta helicobacter. Aí depois que a lagarta do cartucho. Larva alfinete, lagarta helicobacter e lagarta do cartucho. Agora, facilidade de controle. Facilidade de controle, a mais fácil de controlar seria a lagarta de cartucho. Lagarta do cartucho é a mais fácil de controlar. Lagarta helicobacter e larva alfinete, certo? Depois a larva alfinete. Então é meio contrário o ranking. Isso. É porque o que acontece? Se você pegar e tiver uma grande infestação de larva alfinete, ela fica difícil de ser controlada, porque ou ela está dentro do tubérculo, que é muito difícil você atingir o alvo, tá? Ou ela está dentro do como. Então, se ela está dentro do como, dentro do tubérculo, a dificuldade de atingir o alvo muito grande. Agora, a helicobacter não, a helicobacter fica na parte aérea da planta, fica na folha. Então, se estiver utilizando produtos específicos à base de inimigos naturais, biológicos, fisiológicos, à base de inimigos naturais, e mais os sintéticos, você tem uma grande facilidade em efetuar esse controle, tá? Porque é fácil de atingir o alvo. A lagarta do cartucho também é a mesma coisa. Se eu utilizar algum produto que seja desalojante para desalojar ela do cartucho do milho, ela fica fácil também de atingir o alvo também. Então a que dá mais dano é mais difícil de controlar. O mais difícil de efetuar o controle é da larva alfinete. Então, se ela tiver um grande índice de infestação em determinada área, o dano econômico dela vai ser muito maior, porque você vai ter perca perca de estande, ou seja, perca de população de plantas por hectare. Então, se você plantou milho lá com 60 mil sementes por hectare, você plantou lá 60 mil sementes de milho por hectare, e você tem uma perca de estande de 20%, certo? Então você está perdendo aí já 12 mil plantas por hectare. Então tem que ter cuidado com isso aí, porque quando ocorre a perca da planta por hectare, essa planta não vai produzir mais. É diferente você pegar e ocorrer perca de folha por hectare. Se ocorrer perca de folha por hectare, você tem uma grande possibilidade de estar recuperando a planta ainda. Agora, se ocorrer perca da planta,
aí pode esquecer. Então é isso, a gente vai encerrar por aqui. Se você gostou, dá um like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilha. Então, se tem mais alguma coisa para falar? Não, eu estarei à disposição de todos aí, sempre vamos estar junto aí para somar. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato. Nós estamos aí para esclarecer. Qualquer dúvida, desce a letra aí nos comentários. Então é isso. Eu sou o Pietro. Eu sou a Minker. E tchau. Estamos à disposição. Tchau.